Bom dia, amados irmãos. Bom dia, amadas irmãs. A vós todos que amam a Deus, amam a si mesmos e amam ao próximo como a si mesmos. Que Ele nos ajude em mais esta ocasião. Na primeira carta de João, no capítulo 5, nós vamos ler 2 versículos para termos o início de um assunto aqui, para nós falarmos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Bem, nós estamos vivendo um tempo agora presente em que as pessoas elas cobram muito, assim, com razão, porque depois que sai de onde saíram, nós saímos, então nós queremos, assim, tudo novo. E é correto. Mas esse tudo novo aí deve ser a maneira de olhar a palavra. É a maneira de olhar as coisas corretas. Não mais sobre uma sujeição que você não tem que interrogar, você tem que crer somente no que o pastor falou. Daí é uma sujeição de uma seita. Mas não querer que a Bíblia não seja pregada conforme ela é. Porque nós, os pregadores, se torcermos a Bíblia, nós vamos acabar fazendo novamente uma seita, algo errado, pregar de acordo com o que as pessoas querem ouvir, agradar os homens. Aí nós vamos correr o risco de desagradar a Deus. Então vejam bem, tem que ter o discernimento de que as coisas têm uma doutrina. Tem os mandamentos de Deus. E eles não são pesados. Então nós estamos falando sobre doutrina. Agora, o Filho de Deus ama a doutrina de Deus. O Filho ama a doutrina do Pai. E o mandamento do Pai não é pesado. Às vezes, por causa do tempo de escravatura, então, quando se alcança uma liberdade, se exige mais do que não exigia nada, não podia falar nada. O pastor era intocável. O pastor não podia ser interrogado. O pastor não poderia ninguém chamar a sua atenção. Então, os demais tinham que somente crer. Era onde nós éramos, então, escravos. Nós nunca podemos esquecer um fato, meus irmãos. Quando eles saíram do Egito, eles não demoraram muito tempo para quererem voltar para o Egito. É uma síndrome, parece que as pessoas têm. Eles já estavam desgostosos com Moisés. Eles já estavam desgostosos com o maná. Ele já estava achando difícil a jornada. Vejam como são os seres humanos. E achando difícil demais, né? Mas João está dizendo: a fé em Jesus e as suas consequências. Você tem que analisar se vai vender tudo que tem para comprar a pérola, se vai vender tudo que tem, comprar o terreno onde tem um tesouro enterrado, ou vai querer pegar os dois. Então, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Mas existe mandamentos ainda?
sempre existiram, sempre vão existir. Nós estamos guardados pelos seus mandamentos, nós estamos guardados pela sua promessa até que nós selemos o nosso testemunho. Até que o nosso testemunho, a hora da nossa partida chega, como chegou para Paulo. O tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, guardei a fé. Nós temos que guardar a fé. A fé é afrontada. A paciência é afrontada. Então vejam bem, porque esta é a caridade, é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Então, meus irmãos, o que vem a ser uma doutrina? É um ensino. São os ensinamentos, são as normas, são os mandamentos que Deus deixou para que fossem ensinados e praticados. Os filhos de Deus se identificam com a doutrina, não que não existe mais doutrina. Lei de Moisés. Não, ela não é a lei de Moisés, ela é a lei de Deus, trazida ao povo de Israel por Moisés. Agora, tem coisas que existem no Velho Testamento que nós compreendemos ser coisas que não competem a nós hoje. Usos, costumes, embora seja um mandamento de Deus. Então vejamos isso. Então existem coisas lá que não precisamos de praticar, não. São as coisas que eram tipos, que se cumpriram com a descida do Espírito Santo. Então, se nós formos, como nós podemos fazer agora, pegar Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, o que na verdade estava aquela reunião que eles fizeram ali. Vejamos o que é que estava implicando aquela reunião ali. Que quando eles separaram Paulo, Barnabé, Silas, e ali teve uma reunião lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E vejamos aí o que, na verdade, eles decidiram que se deveria fazer. Por que estava tendo aquela reunião, aquele atrito? A controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Vejam isto. Por quê? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então eles atribuíram a salvação à circuncisão. Mas, no outro sentido, a salvação está atrelada à circuncisão, mas não esta circuncisão de Moisés. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume não podeis ser salvos. Então isso aí está errado mesmo. Então houve uma disputa, uma controvérsia ali, uma contenda entre Paulo e Barnabé, porque Paulo já era o mensageiro dos gentios, da incircuncisão. Então foi uma discussão acirrada que eles resolveram, e mais alguns subirem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Por quê? Porque justamente pessoas, os judeus que saíram dali, estavam querendo colocar um peso sobre os gentios.
Aquilo foi dado para eles, a circuncisão foi dado para eles como um sinal daquela nação, de Israel. Que eles foram bem recebidos e aceitaram. Agora vejam o que eles estavam discutindo. Olha, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido. É necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Viram? A questão era guardar aqueles mandamentos, a lei de Moisés. Principalmente a circuncisão. Porque nenhum incircunciso para os judeus poderia entrar no templo. Então eles se reuniram, fizeram um debate grande, Pedro falou, Tiago falou das suas experiências e chegaram a uma conclusão. No verso 12 diz: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Então ele expôs o que Pedro tinha dito para ele a respeito do Espírito Santo para os gentios. Mas a discussão é guardar os costumes judaicos. Porque, na verdade, nós devemos observar as coisas. E eles decidiram naquele concílio ali. Então, Tiago diz: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então os judeus já têm os seus pregadores. Ele já tem, Moisés já tinha lá os seus pregadores que todos os sábados se reuniam nas sinagogas para ler a lei de Moisés. Então aos gentios foi determinado estas coisas dentro dos costumes quanto a comer carne. E depois nós vamos encontrar que as pessoas ainda não comiam carne. Você ainda encontra hoje, tem uma seita que não pode comer carne de porco, não pode trabalhar no sábado. Quer dizer, então ainda estão querendo guardar aqueles costumes judaicos. Bem, então são coisas que às vezes divergem. Se devemos praticar, devemos nos abster de algumas coisas ou não. O que não devemos praticar são as coisas que eram tipos que se cumpriram com a descida do Espírito Santo. Mas ficamos sem doutrina? Os gentios ficaram sem correção, sem doutrina, sem um ensinamento, uma base doutrinária? Não. Você vai encontrar que logo que Jesus ressuscitou, antes de ser assunto ao céu, ele já deu uma base doutrinária. Você vê isso em Atos, como já lemos Atos capítulo 15, Assembleia, mas Jesus deixou isso em Atos ainda com os discípulos, quando ele estava ainda se subir ao céu. Ele deixou isso em Mateus 28, lá nos últimos versículos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado. Então, o batismo não é um rito mosaico. O batismo é a instituição base da doutrina de Jesus. Prova tanto que quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, no verso 37, quando eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que deveriam fazer, Pedro lhes responde:
na unção do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo. Então é uma base: arrependimento, batismo nas águas e o recebimento do Espírito Santo. As três coisas que estão na doutrina de Jesus. Bom, mas batismo não salva. Bom, você vai ter que discutir isso com Jesus. Eu não estou dizendo que salva. Mas Jesus diz que era aquele que crer e for batizado será salvo. Aí você vai ter que tirar esse versículo da Bíblia, porque ele não é do Velho Testamento, ele não é do tempo da lei, é Jesus que instituiu e foi confirmado pelos apóstolos depois do batismo do Espírito Santo que desceu sobre eles. Então, de qualquer forma, é o início que nós estamos tendo de um pequeno estudo sobre a base da doutrina cristã. E eu quero pedir ao Senhor Jesus que abençoe a todos os meus irmãos e acompanhe-nos na nossa próxima programação, que estaremos continuando este mesmo assunto. Que Deus te dê um bom dia, um bom trabalho, saúde, disposição e até a próxima, se o Senhor permitir. Um abraço.